a Revolução de 1930. Como vimos anteriormente, o Brasil pede por transformações. As camadas médias urbanas, o proletariado, as mobilizações campesinas, os tenentes, a intelectualidade brasileira. Então, há toda uma solicitação de mudanças em relação ao Brasil do café com leite, a um Brasil das oligarquias, a um Brasil da dominação do coronelismo, ao Brasil dos currais. E nesse cenário de instabilidade, nós tivemos a famosíssima crise de 1929. A crise de 1929, a famosíssima crise capitalista, a crise do capitalismo liberal, aquele da não intervenção do Estado na economia. A crise de 1929, a crise de superprodução e subconsumo. O desastre em Wall Street, o 24 de outubro de 1929, a famosíssima Quinta-feira Negra. E é nesse panorama que com a crise de 29, nós tivemos a crise da produção do café, a crise do café no Brasil, crise de produção e venda. O Brasil era campeão mundial de produção e exportação de café, um produto considerado supérfluo, um produto sobremesa. Ok? Acredito que a maioria não morra se ficar sem tomar café. Alguns morrem, né? Mas tudo bem. Mas estamos falando que o Brasil, que vivia a sua monocultura ainda, e bem sabemos que é aquela ênfase a um só produto, não é que só tivéssemos o café, mas a ação enfática e o destaque dado ao café. O Brasil, campeão mundial de produção e exportação de um gênero considerado supérfluo. E aí, com a crise internacional capitalista, há um corte na compra do teu café. Isso gera a crise na produção e venda do nosso café em 1929. No ano de 1930, ano de eleições, o presidente na ocasião, desde 1926 até o mandato de 1930, era Washington Luiz. Washington Luiz indicado por São Paulo. Lembra da brincadeira do café com leite? Ora São Paulo indica o candidato à presidência da República, ora Minas Gerais. E em 1926, na eleição de 26, a indicação fora de São Paulo em relação ao Washington Luiz. Este vencera e cumpriria seu mandato até 1930. Em 1930, nas eleições deste ano, devido à crise do café, São Paulo vai alegar, a liderança do PRP, o Partido Republicano Paulista, São Paulo vai alegar que ninguém melhor do que os paulistas na presidência para resolverem a crise do café. Minas Gerais não vai aceitar. Minas Gerais, não, calma aí, é a minha vez na brincadeira do café com leite. É a vez de Antônio Carlos de Andrada, o nosso político indicado às eleições de 1930. São Paulo não volta atrás. São Paulo vai alegar que precisa da continuidade dos paulistas na presidência para a resolução da crise do café. Nesse momento nós temos a ruptura. A ruptura é o fim da política do café com leite. O café fica sem leite. São Paulo de um lado, Minas Gerais do outro. Só que Minas Gerais, ciente de que não tinha como enfrentar São Paulo sozinha, pelo menos Minas Gerais é humilde, ciente de que não tinha como enfrentar São Paulo sozinha, Minas Gerais vai buscar coligações. Minas Gerais vai estar representando as oposições do Sudeste a São Paulo. Entendamos que não é só Minas Gerais. Existem várias dissidências políticas no Espírito Santo contrárias a São Paulo, dissidências políticas no Rio de Janeiro, a capital da República, contrárias a São Paulo. Então, Minas Gerais representa o quê? As dissidências políticas do Sudeste contra São Paulo. Só que Minas não vai fazer isso sozinha. Minas Gerais vai buscar o apoio do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul vai representar as dissidências da região sul do Brasil contra São Paulo. É assim que eu espero que você veja. Não é só o Rio Grande do Sul. É a representação das dissidências, os inimigos de São Paulo na região sul do Brasil. Antônio Carlos de Andrada, Minas Gerais, abre mão da sua indicação à presidência para ter o apoio do Rio Grande do Sul. E desse jeito, Rio Grande do Sul teve o direito de apresentar o seu candidato à presidência que vai disputar com São Paulo.
este homem, Getúlio Dornelles Vargas. Esse vai ser o candidato da Aliança Liberal para enfrentar São Paulo de Júlio Prestes. De Júlio Prestes, que não tem qualquer ligação com Luiz Carlos Prestes. Eu sei que você já ouviu isso, mas vale a pena sempre enfatizar. Não tem ligação com Luiz Carlos Prestes. Ok? Júlio Prestes é o candidato de São Paulo para dar continuidade à presidência liderada por paulistas. Era o Washington Luiz, até então presidente, e São Paulo defendia uma nova indicação paulista para o próximo mandato de 4 anos. Minas Gerais não aceita, Minas Gerais de Antônio Carlos de Andrada, conta com apoio do Rio Grande do Sul, que vai apresentar como candidato Getúlio Dornelles Vargas. E ainda, eles vão ter o apoio da Paraíba, que vai ter o direito de apresentar o candidato a vice de Getúlio Vargas na chapa da Aliança Liberal. Esse paraibano trata-se de João Pessoa. João Pessoa, hoje capital da Paraíba, e vai se transformar em capital da Paraíba após o episódio aqui vivido. Vamos para as eleições então? Eleições de 1930. De um lado, a representação de São Paulo, Júlio Prestes, ok? Com o vice Vital Soares. Do outro lado, Aliança Liberal, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba, mais dissidências de outros estados que querem ver a caveira de São Paulo, querem derrubar São Paulo, apresentando por candidato Getúlio Dornelles Vargas. É o candidato da Aliança Liberal. Beleza? Vamos para as eleições. Quem venceu? Júlio Prestes. Júlio Prestes vence as eleições. E aí, como é que foram as eleições? Disse que as eleições foram de acordo com os currais. O mesmo mecanismo que nós estudamos durante toda a Primeira República, basicamente. A Aliança Liberal vai denunciar. A Aliança Liberal não vai aceitar, não vai querer reconhecer a vitória de Júlio Prestes. Não vai querer reconhecer a vitória de São Paulo. Eles vão alegar que foi corrupção, fraudulência política eleitoral, o voto aberto e o cabresto e os currais. Fizeram isso a aula inteira. Fizeram isso a aula inteira. Mas agora que houve a ruptura, agora que estão brigando, é um denunciando o outro. Então a Aliança Liberal, repito, como a Aliança Liberal tem várias representações das regiões do Brasil, repare, a representação sudeste, a representação da região sul e a representação norte e nordeste, a Paraíba de João Pessoa. Então você inicia uma ampla mobilização de lideranças políticas, militares, culturais, sociais, por várias partes do Brasil contra São Paulo, denunciando São Paulo. Bem verdade era, e que já existia, uma série de inimizades, uma série de indisposições em relação a essa liderança de São Paulo. Até hoje existem certas indisposições, ok? Certos preconceitos em relação à hegemonia promovida por São Paulo, liderança econômica, liderança cultural, dependendo do ponto de vista, principalmente liderança econômica promovida por São Paulo. Até hoje nós encontramos coisas do tipo. Então, não era e já não era diferente. Várias mobilizações de estados e lideranças políticas contra essa hegemonia de São Paulo. Então houve uma denúncia em relação ao tipo de eleição que garantira a vitória de Júlio Prestes. Dá-se início uma ampla mobilização contra a vitória de São Paulo. Qual foi a gota d'água? A gota d'água foi o assassinato de João Pessoa da Paraíba. Um assassinato que nada tinha a ver com a incidência estudada. João Pessoa da Paraíba tinha um inimigo político chamado João Dantas. Um problema lá entre eles, um problema político entre eles, seus familiares, envolvimentos, traições, que não vem ao caso agora, um problema entre eles. Só que, com o assassinato de João Pessoa, a Aliança Liberal usou isso contra São Paulo. Aí você me pergunta, mas o que tinha a ver? O fato foi que São Paulo convidou João Pessoa para ser o vice de Júlio Prestes. Isso mesmo. São Paulo, o PRP, Partido Republicano Paulista, São Paulo convidou João Pessoa da Paraíba para ser o vice de Júlio Prestes. João Pessoa respondeu: nego. Ou vai dizer que você nunca viu a bandeira da Paraíba? Escrito isso aqui, ó.
Olha lá. Ou tu acha que está escrito nego? Tu acha que está escrito nego? Não é nego. Nego. Foi a resposta que João Pessoa dera a São Paulo. Não aceito. E aí, em seguida, João Pessoa aparece morto, assassinado. A Aliança Liberal vai dizer que foi São Paulo. Eles vão aproveitar um ensejo para acusar São Paulo. Pronto, o circo estava armado. Em 3 de outubro de 1930, parte o trem da Revolução. Getúlio Dornelles Vargas, Miguel Costa e companhia rumo ao Rio de Janeiro. Está armada a Revolução de 30. A Revolução de 30 é quando a Aliança Liberal, com apoio de outras várias dissidências do Brasil, com apoio de tenentes, lembra daqueles tenentes que acreditavam que tinham que se aliar aos inimigos de São Paulo para conseguir derrubar a hegemonia paulista? Dito e feito. A Aliança Liberal, várias dissidências políticas de vários estados do Brasil, boa parte dos tenentes, eles mobilizam-se, pegam em armas, conseguem apoios militares para promover a Revolução de 30. A Revolução de 30 impede a posse de Júlio Prestes, retira Washington Luiz da presidência e coloca Getúlio Dornelles Vargas no poder. Conforme Antônio Carlos de Andrada, façamos a revolução antes que o povo a faça. Dá-se início, assim, à Era Vargas, 1930 a 1945.